Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia sempre muito especial. Domingo é o dia do Senhor, Dies Domini, dia do Senhor. Hoje a igreja celebra o 16º domingo do tempo comum. Esse tempo comum que é o tempo do discipulado, tempo de aprender a ser discípulo, porque assim, com certeza, seremos bons missionários. O verde do tempo comum simboliza a esperança, simboliza algo que está amadurecendo, que está tomando forma. E assim é a nossa vida de cristão. Um pouco a cada dia a gente vai melhorando, a gente vai crescendo na nossa vida de fé, na nossa caminhada com Deus. Convido você agora a abrir a sua Bíblia. Mas antes disso, se lembre que hoje é dia de missa, tá? Que essa explicação do Evangelho não substitui a homilia que você vai escutar lá na missa. Então, vá na Santa Missa, celebre com muito amor o mistério da paixão, morte e ressurreição e reze por mim que eu vou rezar também por você, tá bom? Abra agora a sua Bíblia em Marcos capítulo 6, do versículo 30 até o versículo 34. Marcos capítulo 6, do versículo 30 até o versículo 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos o viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós escutamos esse trecho do Evangelho de São Marcos que mostra o ápice da vida pública, da vida missionária de Jesus. Jesus já estava muito conhecido, Jesus já tinha andado por muitos lugares, anunciando a boa nova do reino, a boa notícia, o Evangelho, curando as pessoas, libertando as pessoas, trazendo esperança para os seus corações. E agora não somente ele, mas os próprios discípulos também, que aprenderam com o Mestre, estavam fazendo coisas grandiosas e maravilhosas. E um gesto muito bonito de Jesus, que se a gente não prestar atenção vai passar despercebido no Evangelho de hoje, é o cuidado que Jesus tem para com os seus discípulos. Olha que bonito, os discípulos voltam da missão, voltam felizes, voltam alegres, mas certamente Jesus percebeu nos seus rostos, nas suas palavras, o cansaço. Porque a missão, ela por mais maravilhosa que seja, ela traz cansaço. Eu, antes de vir para Roma estudar, eu passei 7 anos como pároco, né? No interior e na capital. Depois eu fui também promotor vocacional, tinha um trabalho nos meios de comunicação, na TV, no rádio, nas redes sociais, pregando o retiro, tinha também um trabalho com a música, então eu viajava bastante e por mais que isso trouxesse felicidade para o meu coração, isso também trazia cansaço para o meu corpo. E aqui eu lembro de tantos amigos, missionários, missionárias, que arduamente se entregam à missão, que às vezes dormem tarde e acordam cedo. Eu lembro aqui de tantos amigos, irmãos, sacerdotes, que até me acompanham também aqui no Evangelho de hoje ensina,
que nas suas paróquias tem tantas e tantas comunidades que muitas vezes, num domingo, tem que presidir várias missas, atender várias confissões, fazer vários batizados, casamentos, encomendação. Às vezes você não percebe que seu padre está cansado. Talvez ele até foi indelicado com você, porque ele está cansado, na verdade. Não estou justificando estupidez aqui e ignorância de ninguém. Mas às vezes, você que fica o tempo todo, ai padre, você podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Você já parou para pensar que o padre ele não é nem de ferro e nem de plástico. Ele é um ser humano. Que como Jesus, na beira do poço de Jacó lá, quando foi falar com a samaritana, estava cansado. Pediu um pouco de água, porque estava com sede. E aí Jesus disse, tá bom, vocês fizeram muita missão, vinde sozinhos para um lugar deserto, descansai um pouco. O padre tirar férias, descansar, ir no restaurante com uma família, fazer um momento de descanso, não é luxo, é uma necessidade. Né? Então, vamos tirar da nossa cabeça que nós não temos direito ao descanso. Todos nós, não somente o padre, a freira, mas você também. Hoje a gente colocou na nossa cabeça que você está sempre ocupado é sinônimo de ser uma pessoa proativa, uma pessoa que está sempre ganhando dinheiro, fazendo muitas coisas. Jesus disse, a gente não pode acrescentar um minuto a mais na nossa vida por causa da nossa preocupação. Aquele homem que acumulou e Deus disse para ele, amanhã mesmo tu vai morrer. Para quem que vai ficar tudo isso? Então, às vezes você está com a conta bancária esbarrotando, mas está com o coração vazio, não aproveita o momento com seus filhos, não aproveita o momento com a sua família, e daqui a pouco você não tem mais filhos, não tem mais família, porque tudo passa. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é isso. Veja, Jesus delicadamente diz, vinde sozinhos para um lugar deserto, descansai um pouco. Ou seja, descansar, dormir bem, fazer uma atividade física, relaxar, tá bem, né? Tá bem para poder continuar a missão. Não é luxo, é uma necessidade física e espiritual. Quantas pessoas estão adoecendo de burnout, a síndrome do esgotamento, estresse, depressão, por causa do cansaço, porque não param. Essa vida acelerada o tempo todo. Jesus manda os seus discípulos descansar. E a segunda parte, quando Jesus vai para um outro lugar e ali ele encontra uma multidão. E mesmo, cansado, Jesus se compadece. Às vezes a gente também tem que colocar um pouco essa preocupação de lado para que a gente possa continuar a missão que Deus nos confiou. Sim, às vezes a gente até queria descansar um pouco mais, mas a missão é exigente e isso de alguma forma nos desestabiliza. Às vezes isso cobra um pouco mais da gente. Então, esses dois movimentos, a necessidade de descansar, sim, uma necessidade. Porém, em alguns momentos, a gente precisa dar um pouco mais. Dar um pouco mais para a missão, para aquilo que Deus nos pede. Abramos o nosso coração e peçamos a Deus esse justo equilíbrio, esse justo movimento, para que a gente continue a nossa caminhada até o fim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus vos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.